Vamos lá, Nayara, me conta. Você é da onde? Tá falando da onde? Sou de São Paulo, falo daqui da capital. São Paulo, capital. E como é o nome É, do seu bebê, a idade do seu bebê? o nome dele é Avihai e Avihai, ele que nome tá. diferente. Isso, é diferente. Ele tá com 9 meses agora. 9 meses. Me conta, Nara, qual tem sido a maior dificuldade aí no sono do Avihai? Então, eu sigo você há bastante tempo, né? Então, eu comecei a implementar a rotina quando ele tinha uns 2 para 3 meses e ele dormiu. Ele sempre dormiu assim, ele acordava umas 3 vezes à noite depois que eu implementei. Aí, quando deu uns 7, 8 meses, eu saí um pouco da rotina, né? Eu parei de fazer algumas sonecas, ele estava tirando umas sonecas ruins e tal, e aí ele começou a acordar muito, e agora eu tentei voltar de novo, né? Algumas semanas voltar a tentar tirar sonecas, insistir, né, em tirar sonecas melhores e tal, e ele continua acordando bastante. Tem noite que ele acorda de 1 em 1 hora. Nossa, Aí passa, a partir da meia-noite ele acorda de 2 em 2. Mas esse primeiro horário da noite, assim, ele dorme bem ruinzinho mesmo. tá. E Nara, ele acorda, o que que você precisa fazer para ele voltar a dormir? Agora eu pego ele, dou mamar, às vezes ele já volta a dormir depois, às vezes ele insiste um pouco, aí eu começo a ninar ele dorme. Até que ele dorme rápido, né? Não fica acordado muito tempo. Antes Mamar e eu ninar, é só. isso? Isso. Antes eu até deitava do lado dele, ele já voltava a dormir só, né? Agora ele tá mais difícil. Tá. Você faz cama compartilhada ou ele dorme no bercinho dele? Agora eu comecei a fazer cama compartilhada, porque, né, fiquei muito cansada com ele acordando toda hora. Aí ele dorme a primeira parte da noite no berço. Aí quando eu vou deitar, eu levo ele pra cama comigo. Tá. Vamos passar então para a rotina do Avihai. Me conta desde o comecinho, que horas ele acorda? Às 7, 7 horas ele acorda, né? É geralmente. só de leite que ele toma, é só peito ou ele toma fórmula, algum outro tipo de leite? Só peito. Só Pronto. peito. Toma café da manhã? Toma, ele acorda às 7, quando é mais ou menos umas 8, 8h30, eu dou o café da manhã para ele come uma fruta. Aí, geralmente, agora ele tá dando umas 9 horas, 9h20, ele já tá com sono, aí eu já vou pro quarto para fazer ele dormir. Tá. Então Aí quase a primeira janela de sono dele então tá em torno de 1h20. isso. Pronto. Aí depois ele dorme mais ou menos 1h30. Certo. Aí lá quase 11 horas ele acorda. é, Fica um tempinho, tá? Eu brinco com ele e depois do almoço. Que horas ele almoça? Depende muito. Tem dia que ele almoça meio-dia, tem dia que ele almoça 1 hora. Tá. E aí depois do almoço ele dorme ainda? Tira outra É, soneca? tira. Que E horas uma e mais ou menos? quarenta, 1h40 ele já tá com sono, aí eu já vou, faço ele dormir. Aí ele Então, essa acorda. segunda janela ele fica acordado 11, 12, 13, 2h40, certo? Isso, isso. Pronto. E aí essa soneca da tarde, ele tira. Agora ele tá. Tem vez que ele tira mais, tem vez que ele tira menos. Então depende muito, mas não deixo passar de 2 horas. Aí é 1 hora, às vezes 1h30, por aí. Então, ele vai acordar lá por volta das 3 e pouquinho, 3h30 mais ou menos. Isso. E aí, lancha? Então como mais uma fruta e aí eu fico esperando até a hora dele sentindo sono para começar a rotina da noite. Que horas Aí você depende começa o muito. ritual? Então, depende muito dele, mas geralmente 5h30 até 6 horas ele já tá
chatinho pra ir dormir, eu já começo. Tá, que horas ele dorme? Aí que horas ele dorme? Quando ele quer. Tem dia que ele dorme rápido, tem dia que eu termino, dou o banho nele, faço a massagem, coloco uma musiquinha, ele relaxa e dorme. Aí tem dia que ele só dorme 8, 9. Hoje mesmo ele dormiu faz, acho que faz uns 10 minutos que ele dormiu. E que horas ele acordou da soneca hoje, da segunda soneca? 3 horas? 3h40. Tá, certo. O que que você faz de ritual? Qual que é seu ritual noturno aí com ele? Dou banho nele, aí a gente sai, eu coloco a música, que eu coloco desde que ele nasceu, a mesma música desde que ele nasceu, e aí ele fica ouvindo, brincando com o negocinho, e eu vou, dou as vitaminas pra ele nesse horário, que é o horário que ele prefere, né? E faço chantala nele, às vezes demora mais, demora menos, depende Ele aceita do... Chantala? Ele gosta da Gosta, Chantala? gosta bastante. Tem vezes Geralmente que nessa eu paro no idade, meio do caminho. geralmente nessa idade eles começam a não querer mais, ficam achando graça, não relaxa. Mas se Ele relaxar, é ótimo. Ele gosta bastante, fica quietinho. Depende muito do humor que ele tá no dia, né? Mas tem vezes que eu fico bastante tempo. Toco umas 5 musiquinhas, ele vai Você faz a e fica. Chantala. E É, deixa eu te perguntar uma aí, coisa. Que hora você começa esse ritual? 17h30, que você falou, mais ou menos? 17h30, 18 mais ou horas? menos. E aí, 5h40. geralmente, nos dias bons, ele dorme o quê? Umas 19 horas? Nos dias Isso, bons? Tá, isso. pronto, ótimo. E antes de fazer esse ritual, de começar a cantar, de fazer a música, como que é o ambiente da casa? Tem irmãos? Fica a televisão ligada? Como que é esse ambiente aí de vocês? Geralmente esse horário a gente já tá mais calmo aqui, já tá tudo meio que apagado, só fica a Ótimo. luz da varanda acesa, né? Não tem. Ele é o filho único, então não tem irmão, não tem TV barulho aqui. desligada? TV desligada? Ligada. Né? No quarto não tem TV, então. Eu vou pro quarto dele e fico lá até ele dormir. Tá. O ritual noturno, a gente tem que lembrar que ele tem que ser mais elaborado. A gente tem que fazer 1 hora e meia antes. E não significa que você precisa ir para o quarto 1 hora e meia antes. Mas você Uhum. precisa fazer isso. Ambiente mais tranquilo. Luzes desligadas, televisão desligada, né? Para deixar ele o máximo de tranquilo. Não precisa ser no quarto, pode ser na sala mesmo, não Tá. tem problema. Uhum. Certo. E aí, na área, ele dormiu, então, aí, por volta de 8, 9 horas. Que horas que acontece o primeiro despertar? Daqui a pouco. Umas. Não, se ele acorda bastante, aí umas 9h40, 10 horas ele acorda. Tipo, 1 hora depois que ele dormiu? Se ele, o dia que ele acorda bastante. Quando ele prolonga, aí é umas 2 horas, 2 horas e meia De de, sono. Não de faz mais do sono. que isso. Agora não mais. Tá. O que que você faz de atividade com ele durante o dia? Atividades de estímulo. Você falou que brinca com ele. O que que você faz de brincadeiras? Eu fico basicamente no chão com ele, ele tem uns brinquedinhos, aí eu fico brincando com ele e faço alguns exercícios, né? De colocar ele de barriga para baixo, chamar ele. Agora ele tá virando, mas ele fica muito nervoso porque ele não consegue engatinhar e para frente. Aí eu fico estimulando ele nessa parte. Tá. Ele já Mas a tá gente quase fica a maior parte do engatinhando. dia no chão. É. Pronto. Bom, vamos repassar então aqui a rotina do Avihai de uma forma geral. Um bebezinho de 9 meses, ele não precisa ficar acordando para mamar por fome se ele come bem. Então, pelo que você está me falando, ele é um bebezinho que está comendo super bem, né? Come bem as frutas, come o almoço ou não. Então, eu dou o que ele aceita. E ele Ele não aceita tá ou não. aceitando quase tudo. Ele aceita bastante banana, eu dou pra ele que é a fruta que ele mais come, né? E almoço e janta. Feijão, abóbora, é o que eu E ele dou pra ele. Às aceita, vezes ele ele não geralmente quer. come. Tem dia que ele não quer. Tem dia que ele come uma vez no dia de comida salgada e quer mais fruta. Tá. Mas a Banana, quantidade que qualquer ele hora que eu dou, ele consegue aceita. comer. Quando ele come um almoço, o dia que ele aceita bem, ele consegue aceitar um pratinho assim?
Bem menos. Menos? Então ele ainda está no Menos. processo de aceitação da introdução alimentar, né? Não está comendo É, tanto é. ainda. Tá, ok. Não. Então a gente pode aceitar que esse bebê precisa acordar para comer, tá? Então, o bebê que não Uhum, come muito bem ainda, que não está no processo de introdução alimentar 100%, esse bebê pode de fato acordar por fome. Durante o dia eles uhum. ficam muito ativos, eles brincam demais, eles mamam pouco, né? Porque brincam, por É mais que às vezes isso. pegue o peito ali toda hora, mas não tem aquela paciência para mamar e Uhum, adquirir a quantidade de calorias necessárias. Se ele não está uhum. comendo bem ainda, ok, ele pode acordar para mamar, mas não de hora em hora, tá? E se acordar Sim. de hora em hora não tem sentido. Então, ou ele acorda, mama, enche a barriga e volta a dormir, ou ele está acordando por outro motivo, que não é a fome. Mas vamos lá, vamos repassar. Então, o bebezinho de 9 meses que acorda às 7 horas, o horário de acordar dele tá ótimo na área, excelente. Tá? A gente fala para o bebê acordar ali entre 6 e 8. O ideal é não passar das 8. Então, 7 horas da manhã tá um horário excelente. Cafezinho da manhã, super tranquilo. Ele já pode na área, você pode conversar com a sua pediatra. Olha, eu dando pitaco aqui de pediatra. Mas ele com 9 meses, ele já pode começar um café da manhã de verdade. Então, comer um Tá, ovinho, uma raiz, tá? Conversa com a sua tá. pediatra. E daí ele dorme 1h20 depois. Por que que essa janela de sono dele é tão curta? Eu imagino que seja porque ele não está dormindo bem à noite. Como ele está despertando muito, chega esse horário da manhã, ele está com Acordou com preguiça sono. ainda, ele fica sonolento. Então a janela de sono fica bem curtinha. E nessa idade que Meu ele está marido também também. está. Oi. Oi, tudo bem? Como é seu Eu tô nome? ali falando pra ela e eu falei, não, deixa eu entrar aí, que aí é mais fácil. Ótimo. Como é seu nome? É, Leandro. Leandro, pois é, Leandro, vamos ajustar essa rotina aí desse mocinho. Então, a primeira janela de sono está curta, justamente porque ele não está dormindo bem à noite. Como ele está tendo vários Sim. despertares, acorda, mama, ele não está dormindo bem, então ele não está conseguindo fazer um sono de qualidade noturno. Por isso que ele dorme com a janela de sono muito curta, essa primeira janela, e as Uhum, sonecas dele são mais do que boas, né? Então chega a 2 horas de Ele dorme muito bem. soneca. Então, assim, ele não dorme bem à noite, mas de dia ele está compensando. Então, não acho que ele Uhum. está entrando em efeito vulcânico à noite. Então, eu Não. acredito que ele está acordando por associação, tá? A associação da mama. Como eu falei, não que ele não precise mamar. Né? Às vezes ele precisa mamar uma vez para encher a barriguinha aí. Então, dormir 7, 8, acordar meia-noite para mamar. Às vezes acordar lá para as 4, 5 da manhã, beleza. Tranquilo, esse Uhum. bebê pode estar mamando por fome. Mas acordar de hora em hora, acabou de dormir, ele não está fazendo nenhuma coisa muito básica que os bebezinhos de 1 mês, 4 a 6 semanas de vida, eles já conseguem fazer, que é esticar o primeiro sono. Então, o primeiro sono ele tem que ser pelo menos de 4 a 6 horas seguidas, e nem isso ele está Uhum. conseguindo fazer. Então, quando isso Antes ele acontece, fazia. Antes ele fazia. Ele dormia 7 horas e Era só acordava meia-noite. só meia-noite. Então ele já chegou a mamar uma, duas vezes à noite e agora ele tá acordando de hora em hora. pois é. E aí, o que que a gente precisa fazer? O ajuste de rotina é o básico para você conseguir ter um sucesso no sono noturno. Não adianta você Uhum. querer desassociar a mama se o bebê tem algum ajuste de rotina a ser feito. Então, o primeiro ajuste de rotina que eu acho é, de fato, a alimentação. Então, ele já está com 9 meses, tenta variar mais o cardápio para fazer com que ele aceite mais os alimentos. Se você está oferecendo um método de introdução alimentar, papinha, por exemplo, tenta mudar para uma forma mais consistente, mais inteiro, como o BLW, o método participativo, né? E por aí vai. Para quê? Para mudar a forma de oferecer o alimento, para ver se ele consegue aceitar melhor esse alimento. Né? Para a gente não ter nem essa ideia, ah, não, ele está aceitando bem, assim, acho que ele não precisa mamar à noite. Senão você sempre vai ficar na dúvida: será que não é fome, né? Será que ele está precisando mamar para comer, para adquirir calorias? Então, primeiro ponto é ajuste de alimentação. Mudar a forma de oferecer os alimentos para ver se ele consegue aceitar esses alimentos mais efetivo, né? Mais efetivamente. Esse é o primeiro ajuste de rotina. Segunda coisa que a gente tem que ajustar numa criança de 9 meses que está dormindo mal. Você precisa fazer atividades de estímulo de forma que esse bebê canse. Então, não é simplesmente tapetinho, não é só sentar e brincar com o bebê, não. É atividade mesmo, é botar o bebê para cansar. E uma coisa que ajuda muito os bebês maiores a cansar é atividade com água. Eu recomendo para todas as minhas alunas do curso que estão com o bebê aí que fica acordando muito. Quando ele acordar da sonequinha dele da tarde, põe ele para brincar, como se fosse na piscina. Pega uma banheira, coloca uma água mais friazinha, né? Não é para botar água quente, porque não é para relaxar. É para ele brincar mesmo. Coloca uma água mais fria ali,
Põe ele na banheira e deixa ele brincar meia hora, o tempo que ele quiser ficar naquela água fria. Coloca os brinquedos, deixa ele bater a mão, deixa ele colocar água no rosto, água no olho. A água é excelente para dar sono, para cansar o bebê. Quem tem Tá piscina em bom. casa, quem tem piscina no condomínio, né? Agora na pandemia a gente sabe que tá tendo restrições, mas quem tem e puder levar o bebê para a piscina é ótimo, porque a água cansa o bebê. Então, a partir dos 6 meses, a gente já precisa ter atividade de estímulo adequada. Então, ele com 9 meses, ele precisa estar explorando o ambiente, por mais que ele não esteja engateando, pegue na mãozinha dele, estimula ele a dar alguns passos, né, em algum momento. Coloca ele na posição de engatinhar, ajuda ele a ir buscar os objetos e por aí vai. Então, ele precisa estar ativo, ele precisa ver. Uma coisa que ajuda muito também é passeio. Passeio faz com que a criança veja coisas diferentes. Isso também acelera ali o cérebro. Por mais quietinho que eles fiquem, né? Passeio é ótimo para relaxar, porque eles ficam quietinhos, mas ao mesmo tempo dá ao bebê essa sensação do tipo, estou aprendendo muita coisa. Também ajuda o bebê a organizar essa É, rotina do dia. tem dias que antes da soneca das 2 horas, depois do almoço, aí eu levo ele no parque, aí a gente faz uma caminhada de 1 hora mais ou menos. Ótimo. Mas tem Maravilha. dias que faz, tem dias que eu não faço. O ideal é criar uma consistência na rotina. Claro que não precisa ser rígido. O dia que não der para ir, beleza, tá chovendo, Uhum. né? Mas se puder pegar uma consistência e botar como hábito mesmo Tá, ali daquele horário passear, é muito bom. tá. Então, horário de acordar, ok. Uma coisa, sonecas. 2 sonequinhas para a idade dele tá ótimo. Geralmente os bebês com essa idade, eles tiram 2 sonecas mesmo. Ainda mais ele que tá tirando sonecas longas, tá? Então, sempre falo, não deixa passar de 2 horas. No caso dele, quando você for organizar a rotina, se puder deixar 1 hora e meia cada uma, é melhor ainda, pra gente ver se ele Tá, consegue compensar isso no sono noturno. tá. Tô falando rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver dúvidas, podem comentar, viu, meninas, aqui também. Pode falar se estiver muito rápido. Bom, voltando então. Então, a alimentação, a gente já viu, atividade de estímulos, a gente já viu, televisão, você já me disse que não tem. Televisão é outra coisa que atrapalha demais a rotina do bebê. Ele já não tem esse hábito, não tem esse costume de TV. Outra coisa que a gente tem que falar são os rituais, né? Que você já comentou um pouco do seu ritual noturno. Para ele, o ritual da soneca, eu nem vou comentar, porque a soneca dele já tá boa demais. Então não precisa Uhum. nem de fazer nada muito elaborado, porque ele já tá dormindo muito bem de dia. Mas o ritual noturno, para ele relaxar mais, é bom que a gente faça coisas que relaxem. Então, a música que você Tá, coloca, às vezes vale a pena trocar. Por mais que tá. seja igual a música do nascimento, né, desde que ele nasceu, às vezes não está mais relaxando, o cérebro dele não está mais Uhum. processando. Muda, né? Uhum. Muda para uma outra música mais tranquila também, para que chame a atenção dele. Música é uma coisa que chama muita atenção do bebê. O bebê para, Uhum. fica olhando quando é diferente, escuta, então relaxa também o bebê. E tentar fazer coisas que de fato ele aceite como um processo de relaxamento e não de estímulo. Então, às vezes, a Tá. Chantal ela começa a ser estímulo, porque o bebê sorri, dá risada, gargalha. Então, tomar cuidado, porque a Chantel ela tem que ser para relaxar e não para o bebê ficar Uhum. ativo. E Tá. Nara e Leandro, o que eu acho que vai, né, diante de todo esse contexto que vocês me falaram aqui, o que eu acho que de fato vai mudar o curso do sono do bebê de vocês é desassociação. Não tem jeito. A gente vai ter uma live para falar um pouquinho sobre desmame noturno, mas a gente precisa. O contexto que vocês estão me mostrando aqui, a rotina dele não está ruim. A rotina dele tá boa, de fato, tá organizadinha, não acho que tenha grandes mudanças. São esses detalhezinhos que eu acho que é bom você, de fato, Uhum. colocar em prática, mas depois que Uhum. botar em prática esses detalhezinhos, ver como é que vai ficar os despertares e se continuar, passe para as desassociações. E aí você pode começar desfazendo primeiro a cama compartilhada, então colocando um travesseiro entre vocês dois, não pegando ele para levar para sua cama, e a desassociação da mama, que a gente vai ter uma live exclusiva para falar sobre o desmame noturno, tá? Para você não precisa nem fazer desmame noturno total. Você pode fazer só, por exemplo, na hora de colocar ele para dormir, para ver se ele consegue dormir o primeiro período de sono sem estar sugando. Se ele conseguir dormir esse primeiro Então, períodozinho sem sugar, diga. ele não dorme mamando. Eu dou, tiro ele e nino ele. Ótimo. Ele consegue dormir então sem Eu mamar. nunca deixo ele dormir mamando. Ele tá acordadinho ainda quando você tira da mama, digamos assim. E às vezes ele dorme com o Leandro, que nem Ótimo. toda hora eu Pronto. vou lá, né? Então a gente tem uma outra associação aí, provavelmente, que é a associação do ninar.
Então, provavelmente não é nem a da mama. Aliás, é a da mama também, porque quando ele acorda Também. na madrugada você também É. não deixa ele dormir mamando? Não, na madrugada eu Ele nem dorme. vejo. Na madrugada eu durmo junto Pois e é. ele Então, na madrugada ele dorme mamando. Então, esse primeiro Uhum, período de sono, provavelmente ele tem essa associação do ninar. E uma coisa tá. importante também para a gente lembrar, que com 9 meses, o Abihai está passando pelo salto do nono mês. E esse salto Uhum, do nono mês também é um salto desafiador. O bebezinho de 9 meses, ele também tem angústia da separação, às vezes mais exagerada do que a dos 6 meses. O bebê quer ficar grudado o tempo todo, quer ficar mamando o tempo todo, estranha as pessoas. Então, é um salto desafiador. E, além do salto, a gente tem regressão de sono também, com 9 meses. Então, isso também contribui para o sono ruim. Então, mais um motivo uhum, para ajustar mais ainda a rotina e partir para a desassociação. Desassociação do ninar. A gente também vai ter uma live para falar sobre as associações do sono, né? O ninar é uma associação, às vezes, difícil de você desfazer. Por quê? Porque você tem que ter muito feeling. Como é que você vai desfazer a associação do ninar? Você tem que começar ninando ele cada vez mais devagar. Então, você vai ninar cada vez mais devagar, cada vez mais devagar. Até ele aceitar simplesmente estar no seu colo sem você ninar. Então, tem gente, por exemplo, que fica rodando o quarto. Passeia durante o quarto todo com o bebê no colo, né? Então, não é só um ninar, é um andar e ninar. Você vai andando e É assim ninando. que eu fico. Pronto. Então, o bebê está acostumado com o movimento. A gente tende a Uhum, fazer isso quando o bebezinho é muito pequenininho, porque isso acalma de fato o bebê. Porque ele sente uhum, como se ele, o que ele sentia dentro do útero, né? Então, dentro do útero, o uhum, bebê é ninado o tempo todo. Então, mesmo quando a gente está uhum, parado, o bebê está ninado pelo próprio líquido. Então, ele ainda anda, roda ali dentro da nossa barriga, naquele líquido. Então, quando ele nasce, a gente tende a fazer isso mesmo. Mas isso a longo prazo, a gente pode sim criar uma associação no sentido do bebê precisar disso, né? Não é que é ruim, uhum, não é que não pode ninar o bebê nunca. Não, a gente pode. Mas a gente tem que tomar cuidado e tentar usar estratégias para acalmar o bebê de outra forma. Porque senão a gente cai nas associações que eu nem chamo de negativas. Por que eu não chamo negativas? Porque elas são boas em algum momento. Então, o bebê dormir uhum, mamando, tem crianças que dormem mamando e nem por isso acorda de hora em hora para mamar. Então não tem problema dormir mamando, não tem problema dormir ninando, mas a gente precisa ter o feeling e o time do nosso bebê, olhando de forma individualizada, para a gente conseguir acalmar esse bebê de outra forma e esse bebê não ficar dependente da mama, dependente do ninar, dependente do colo e por aí vai. Então, se no seu caso, esse primeiro período de sono ele consegue dormir sem estar sugando, isso já é um grande passo. Porque se ele consegue no primeiro período de sono, ele também tem capacidade para conseguir nos outros períodos, na madrugada. Então, para você, a associação principal aí não é o mamar, provavelmente é o ninar, é o colo e o ninar. E aí, como é que você vai desfazer? Ninando cada vez menos. Você vai começar a andar menos primeiro, não pode ser brusco, porque se for brusco não funciona, ele não vai aceitar, ele vai chorar e você não vai vai conseguir chorar. fazer. Então você vai Uhum, devagarzinho. Tem gente lá no curso, por exemplo, lá na assessoria, tem mães que demoraram cerca de 3 semanas para desfazer a associação do ninar. Então a primeira semana ela começou a andar menos. A segunda semana ela já não andou mais, é só ninou, ninou. E a terceira semana ela foi diminuindo a frequência do ninar. Então o ninar foi ficando cada vez mais devagar, até o bebê aceitar simplesmente estar no colo. Você pegou ali no colo e pronto. Você pode até sentar, né, encostar e fazer o bebê dormir ali no seu colo. uhum, Depois disso, o próximo passo é passar o bebê para o berço. E aí a gente entra naquela guerra, né? Tem gente que fala assim, deixar o bebê acordado. A gente fala, põe o bebezinho acordado no berço. E aí o pessoal fala, meu Deus, que maldade deixar o bebê acordado no berço. Eu não estou falando que é para deixar o bebê no berço, acordado, chorando. Eu estou falando que é para deixar o bebê no berço para que ele perceba onde é que ele está dormindo. Então, não é treinar o bebê, tipo, colocar. Não, é simplesmente colocar o bebê mais sonolento ali para ele ver onde ele tá. Porque se ele acha que ele tá dormindo no seu colo, o bebê tá no colo, do nada ele acorda na madrugada no berço. O que que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele vai se assustar e ele vai querer voltar para o colo, porque é um ambiente onde ele está mais aconchegante. É o lugar onde ele se sente mais seguro, seja no seu colo, seja no colo do Leandro. Então, quando a gente fala em colocar o bebezinho acordado no berço, nem todo bebê precisa disso. Tem bebezinhos que podem dormir no colo, que você coloca no berço ali, na hora que você coloca ele dá uma leve despertadinha ali, dorme de novo, e nem por isso o bebê acorda de hora em hora.
Mas Uhum. tem outros bebês, que eu acredito, por exemplo, que o Avihai vai se beneficiar disso, que precisam entender que agora eles estão no berço. E para isso, o interessante é colocar o bebê um pouquinho acordado. Então, seus passos aí agora, primeiro, ajuste fino da rotina durante o dia. Segundo, Uhum. desassociação do colo e do ninar. Terceiro, passar a dar mais independência para ele na hora do sono noturno. Como é que você vai dar maior independência? Colocando ele levemente acordado no ambiente de sono dele, para que ele consiga ver e perceber onde ele está. Ah, doutora Lari, meu bebê não aceita, meu bebê chora. Quando ele vê que a gente está colocando ele no berço, ele abre um berreiro. Por que que isso acontece? Porque ele não está seguro daquele ambiente. Ele está seguro quando ele está no colo. E isso é um processo. Não é do dia para a noite que ele vai se sentir seguro ali naquele ambiente. Mas você vai insistir, sem choro. Você vai acalmar ele, você vai dizer que está tudo bem, que o bercinho é ótimo, que é gostoso para dormir, que é aconchegante. Vai colocar uma naninha lá, um pano com seu cheiro. Ele já tem 9 meses, ele pode dormir com naninha. E colocou ele ali, tá tudo bem. Você pode ninar ele no próprio berço, acariciar, bater no bumbum. Você não vai largar ele lá e sair do quarto. Não, você vai dar todo o apego, tudo que ele precisa, você vai continuar ali com ele. Nos primeiros momentos, às vezes o bebê demora 30, 40 minutos para conseguir dormir. Eles vão rodar o berço, roda, vira, mas não tá chorando, tá? Como eu digo, Uhum. reconhecendo o território ali. Tá ali reconhecendo o Sim. território. E vai, e vira, e vai. E aí consegue dormir. Depois eles vão conseguindo dormir cada vez mais rápido, porque eles já sabem, eles já se acostumaram e eles já se sentem seguros naquele ambiente de sono. Então, quando a gente fala de botar o bebê acordado, eu vou repetir, não é todo bebê que precisa disso, mas os bebês que já têm associações fortes, né? Necessidades de você, de mama, de colo, de ninar, para conseguir voltar a dormir e que acordam de hora em hora na madrugada, muitos desses bebês se beneficiam de você conseguir colocar ele acordado para ele perceber onde ele está. São bebês mais assustados, são bebês mais apegados e que de fato só se sentem seguros no colo. E aí esses Uhum. bebês, a gente precisa ajudar eles. Quando a gente fala de colocar o bebê acordadinho, pelo contrário, muita gente critica, fala que isso, como é que pode botar? Não, pelo contrário, a gente vai estar ajudando o bebê, a gente vai estar passando mais segurança para o bebê. Porque quando ele acordar na madrugada, ele não vai acordar desesperado, porque ele não sabe onde ele está, porque ele estava no colo e agora ele não sabe onde ele está. Ele vai acordar seguro. Eu estou aqui onde eu dormi, tá tudo bem. Se eu precisar da minha mãe, eu sei que ela vem. Então eu posso até chorar, porque eu sei que ela vai vir, se eu precisar dela, mas eu não preciso agora. Eu vou dormir de volta, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Certo, Nara? Deu para Certo, entender concordo. aí? Dúvidas? Não, você tem? Não, é só a questão do Ninar, né, que ele está associando, eu acho que deve ser um ponto bem que está acontecendo mesmo, porque assim, quando tá ninando ele em pé, andando e tudo mais, se ele vê que você sentou, tipo, a gente colocou uma poltrona lá no quarto para Nara sentar e dar mamar. Se você tá ninando ele, você senta, ele chora. Se ele tava pegando no sono, se ele tava quase dormindo, se você senta, ele chora. Ele acorda de novo. Pois é. Ou seja, ele precisa disso, né? Ele precisa. É como se É, para conseguir relaxar, ele precisa disso. E Sim. aí, Leandro e Nara, vocês precisam tentar fazer o máximo de ritual relaxante com ele durante o dia também. Então, ele precisa ser um bebê mais relaxado, mais tranquilo. Hum. E muitas vezes o bebê estressado, ele só se acalma ou ninando ou no peito. Então, isso é uma coisa importante. Às vezes, a gente vai tentar desassociar a mama do bebê, ou vai tentar fazer esse processo, né, de retirada do ninar, e as mães têm muita Uhum. dificuldade justamente porque o bebê não consegue se acalmar. E aí, quando você vai Uhum. ver, precisa de fato um ritual mais relaxante, porque tem bebês que são mais estressados mesmo, que são a personalidade do bebê, que são mais inseguros. Sim. E aí a gente precisa relaxar bem esse bebê, para ele chegar ali na hora do sono noturno mais tranquilo, e aí ele vai conseguir relaxar para dormir sem urinar, sem o mamar, simplesmente no seu Uhum. colo, simplesmente agarradinho com uma naninha, entendeu? Uhum. Então, de fato, É. precisa investir em rituais relaxantes. No primeiro horário, até à tarde, eu às vezes dou um banho nele, ele já dorme sem nada. Eu só fico com ele no colo e ele já dorme. À noite é bem mais difícil mesmo. Pois é. É mais inseguro, né? Ele tá mais inseguro à É. noite. Às vezes, durante o dia a dia, só. Olha, criança, bebê, gente, eu sempre digo, e uma coisa importante também é vocês olharem para vocês, né?
Então, você, Uhum. Nara, como mãe, o Leandro como pai, e vocês olharem para vocês quais são os seus maiores medos com relação a ele, né? Com Uhum. relação ao Avihai. Quais são as suas angústias com relação a ele, suas inseguranças com relação a ele? Porque é reflexo nosso, o bebê é nosso reflexo. Então, esses dias Uhum. eu estava falando com meu marido, meu filho está na natação, e na natação agora a gente não entra mais na água, ele entra com o professor. E assim, tá super difícil a adaptação, ele não quer ficar, mesmo eu do lado ali, a piscina tá ali, eu tô aqui do lado, ele não quer, ele chora, ele grita, ele, mamãe, mamãe, me tira daqui, super inseguro. E aí eu falei com meu esposo, eu prefiro agora que você leve, porque assim, meu coração parte, eu fico vendo ele Uhum. angustiado, eu fico angustiada também, e é conexão, eu falo, ó, comigo não rola. Ele chora lá e É. eu tô querendo chorar de cá. Então, eu prefiro que você leve, porque agora eu acho que com você vai ser melhor. Eu não tô dando conta. Então, a gente às vezes precisa disso, de se enxergar no sentido de, eu acho que eu tô piorando a natação do meu filho, porque quando eu vejo ele angustiado, eu fico mais, e eu não tenho nem coragem de sair também, deixar ele lá com o professor daquele jeito, gritando, berrando. Então, enfim, então a gente precisa se enxergar no sentido de como é que eu posso ajudar ele, né? De passar mais segurança nesse sentido. O que que eu posso estar passando para ele de insegurança, de angústia? Eu tenho medo de escuro, enfim, se ele dormir no quartinho dele 12 horas, eu vou ficar tranquila, ou eu vou ter que ver se ele tá respirando, sabe? Essas coisas mesmo que Uhum. estão na gente, que são muito. A gente acha que é só fazer rotina, não é. A conexão, o que você sente é muito intrínseco com o bebê. Então é importante também É. vocês se analisarem com relação a isso para vocês passarem mais segurança para ele. Concordo. Tem o dia que eu tô tranquila, que eu tô desestressada, que eu entro com ele, ele dorme fácil. Aí tem dia que eu quero que ele durma logo e é uma luta, né? Pois é, exatamente. É isso aí. Mas vai Mas é devagarzinho, isso. tá? Vai devagarzinho, vai ajustando, né? Você já tem conhecimento, então agora é questão de prática mesmo e ajuste fino aí, né? Que você vai devagarzinho conseguir. Certo, Tá bom. Nara? Adorei. Obrigada, viu? Que bom. Muito bom Fico falar feliz. com você. Depois você me dá notícias, tá? Manda aqui nos directs, me fala como é que tá Dou sendo o sim. processo aí, me dá notícias. Combinado? Dou sim. Dou sim. Então tá bom. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Leandro, foi um Beijo. prazer. Tchau, Prazer. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Tchau. Imagina. Eu acho que Vou ver as dúvidas aqui de vocês, meninas. Vamos ver aqui. O bebê da Beta tá demorando muito para dormir na segunda mamada noturna. Estou exausta, não aguento mais. Beta, seu bebê tá demorando para dormir na segunda mamada noturna, tem que ver que horas é isso. Tem que ver se o seu bebezinho é muito novinho e tá com desconforto abdominal. Geralmente o sono da madrugada dos bebezinhos muito novinhos, eles são atrapalhados pelo desconforto abdominal. Meninas, o que que vocês acharam da análise de rotina? Comenta para mim aí se isso ajudou vocês, né, a terem uma noção, ou se não, se achou que não foi legal. Falam para mim aí o que que vocês acharam. A Rai está perguntando qual horário para colocar o bebê para dormir. Rai, o melhor horário para colocar o bebê para dormir é aquele horário que a sua família consegue adaptar. O ideal é que você não passe das 9 da noite. 9 da noite é o limite máximo. Eu costumo orientar, se conseguir colocar o bebê para dormir entre as 19 e as 20 horas, é o melhor, é o ideal. Bebê de 5, 6 meses, quantas sonecas? A Alessandra perguntando. Ale, isso vai depender da duração da soneca do seu bebê. Então, um bebezinho de 5, 6 meses, ele pode tirar em torno de 3 a 4 sonecas, depende do tempo. Então, sonecas mais curtas, ele vai tirar o maior número de sonecas. Sonecas mais longas, ele vai tirar menos, tá? Essa soneca e tempo seriam para o bebê de 10 meses. Marcela, o bebê de 10 meses, ele funciona mais ou menos igual o bebê de 9. Geralmente eles tiram duas sonecas. Ou eles estão na transição de 3 para duas sonecas. Muitas perguntas. Deixa eu ver aqui. Karina, bebê de 6 meses, sono muito leve. Quando dorme à noite, sempre quando pega no sono, ela desperta umas 4 vezes antes de entrar no sono profundo, como se algo incomodasse. Karina, foca em ritual relaxante, tá? Provavelmente sua bebê não tá indo dormir tão relaxada. Isso aí pode fazer ela despertar mais. Ou vê a última janela do sono dela, se essa última janela está sendo respeitada. Como assim? Se você estiver colocando ela para dormir esse último sono e ela não estiver suficientemente cansada,
ela vai ficar acordando. Ou, se você está colocando ela para dormir, depois que ela já passou, já venceu a janela, ela está cansada, estressada, ela vai ficar acordando por efeito vulcânico, tá? Então tem que ver esses dois extremos aí, o que está acontecendo. Muitas perguntas. Que bom que vocês gostaram, meninas. Fico feliz. Que bom, maravilha. Semana que vem vai ter mais, tá? Quinta-feira que vem a gente vai fazer de novo. Vamos fazer quinta-feira, Rose. Quinta-feira que vem nós vamos fazer de novo análise de rotina, tá? E aí, gente, eu vou colocar o mesmo post lá e eu vou pedir, na verdade, para vocês colocarem a idade do bebê lá, tá? Porque como hoje a gente analisou, fez a análise de um bebê maior, de 9 meses, eu vou ver se semana que vem a gente consegue fazer a análise de um bebezinho menor, tá? Para vocês terem uma ideia aí dessas duas rotinas, né? De um bebê mais velho e de um bebezinho mais novo, tá? Então, aí, eu vou fazer na quinta-feira que vem, eu vou colocar o mesmo post que eu coloquei hoje lá, da análise de rotina. Eu vou pedir para vocês marcarem as mães, deixarem os comentários e colocar a idade do bebê de vocês lá. Que aí eu vou chamar de acordo